Fala, povo, essa aula para vocês fazerem a lista que está em anexo, que é de volume de pirâmide. Pirâmide, que dá a impressão de ser um conteúdo novo, né? A gente está ali em Prisma, não tem absolutamente nenhuma diferença em relação ao volume de Prisma, porque na verdade a pirâmide, toda a pirâmide um segmento, é um pedaço de um prisma. É assim que você pode encarar uma pirâmide. Como assim um pedaço de um prisma? Bom, imagina que eu tenho um prisma aqui de base quadrada, né? Um prisma retangular, porque ele é mais alto do que a largura da base, né? Que é quadrada. E aí supõe que eu pego aqui em cima, ó, um ponto no centro do topo deste prisma, o ponto central desse prisma. Se eu conectar os vértices, né, da base com esse topo central em cima, o que eu vou ter do lado de dentro deste prisma é uma pirâmide de base quadrada, certo? Ó, se eu eliminar as arestas do prisma, o que sobra é a pirâmide. Percebam que a altura dessa minha pirâmide que eu construí dentro desse prisma é do mesmo tamanho da altura do prisma que eu tinha inicialmente. Do mesmo modo, a área da base do prisma que eu tinha é a mesma área da base da pirâmide que eu tenho, né? Porque os dois nascem um sobre a base do outro, né? Então, não tem alteração na altura e não tem alteração nem no formato nem na área da base quando a gente pensa numa pirâmide trancada dentro de um prisma. Então, dois elementos principais do prisma coincidem com dois dos elementos principais de uma pirâmide que seja construída dentro deste prisma, né? Vou pegar outro exemplo aqui. Isso aqui é um prisma de base pentagonal, né? Se eu de novo pegar aqui, ó, um ponto central em algum lugar aqui no topo, na tampa superior deste prisma, e conectar todos os vértices da base que está pintada em cor de rosa aí, com esse ponto central no topo, eu vou ter de novo outra pirâmide construída dentro desse prisma. Só que essa pirâmide não é uma pirâmide de base quadrada, é uma pirâmide de base pentagonal, né? Um pentágono regular. De novo, ó, elimino as arestas que formam o prisma, o que me sobra é a figura piramidal de uma pirâmide de base pentagonal. Normalmente, historicamente, os alunos crescem ao longo da vida aprendendo que pirâmide é aquela figura que tem base quadrada, porque tem as pirâmides do Egito que tem base quadrada. Isso não é verdade, tá? As pirâmides do Egito são pirâmides, mas elas são um dos muitos casos de pirâmide que existe na geometria. Você pode ter pirâmide de base quadrada, pirâmide de base retangular, pirâmide de base pentagonal, hexagonal, triangular, né? Por sinal, pode ver que a altura que eu tinha do prisma anterior, ó, a altura se conserva aqui, bem como a figura da base. Então, mesmo eu tendo construído uma outra pirâmide dentro de outro prisma, a altura desta pirâmide é a mesma altura do prisma que eu tinha, e a área da base, assim como a figura da base do prisma que eu tinha, continua sendo a área ou a figura da base dessa pirâmide. Outro caso, um prisma de base triangular, né? Aquela famosa caixinha de Toblerone, só que eu fiz mais curta, né? É uma caixinha menor. Se eu pegar de novo um ponto central no topo desse prisma, eu consigo montar lá dentro uma pirâmide. Essa pirâmide vai ter a base triangular. Curiosamente, pirâmides que têm base triangular são chamadas de tetraedro. Então, é uma pirâmide que tem um nome que é um caso particular. Então, um tetraedro é uma pirâmide de base triangular. Se todas as arestas dessa pirâmide tiverem o mesmo tamanho, isso é chamado de tetraedro regular. Tá? Tem muita criança que conhece esse sólido geométrico dos joguinhos de RPG, né? Tem o dado de 4 lados, que algumas pessoas usam para jogar RPG. Ele é um tetraedro regular, né? É a pirâmide de base triangular.
Estou fechando a porta aqui pro gato. De novo, você pode perceber que a altura dessa pirâmide é a mesma altura que eu tinha para o prisma, né? É só olhar o prisma que está aqui, a altura é a mesma. E a área da base, de novo, como nos outros casos, é ainda a mesma, porque eu construí essa pirâmide sobre as bases do prisma que eu já tinha. Mas o que tem a ver o volume, por exemplo, de um prisma com o volume de uma pirâmide? Bom, a fórmula para calcular o volume de um prisma é a área da base vezes a altura, né? A gente já viu isso diversas vezes. E para isso você usava a área da base e a altura do sólido geométrico que você queria calcular, né? Quando eu construo uma pirâmide dentro de um prisma, fica tu sabendo que o volume dessa pirâmide é 1/3, né? É 1/3 do volume do sólido que eu tenho aí. Como assim? Quer dizer, então, que se eu tivesse construído uma pirâmide dentro de uma caixa e eu pudesse encher essa pirâmide, por exemplo, de areia, a quantidade de areia que eu gastaria para encher a caixa seria 3 pirâmides cheias de areia. Não parece, né? Não é uma coisa intuitiva que você olhando você percebe, mas existem demonstrações para isso. Uma das mais conhecidas é você pegar o prisma regular, onde todas as arestas têm o mesmo tamanho, né? E dividi-lo em 3 pirâmides irregulares, todas de mesmo volume. Todas elas têm o mesmo volume, né? Então eu consigo transformar um prisma em 3 pirâmides base triangular, embora não sejam pirâmides retas, porque o centro do topo delas não fica em cima da base, mas são pirâmides também, só que irregulares, né? E o volume e você divide em 3 partes, portanto, o volume de uma multiplicado por 3 dá o volume total do prisma que contém as 3. Essa animação é meio difícil de perceber, eu juntei mais essa daqui, se bem que essa daqui tá meio com defeitinho de cores. É como se eu pegasse o prisma que eu tinha lá, aquela caixa ali que tem arestas pretas, né? E dividisse ela em 3 pirâmides diferentes, né? Mas a soma das 3 pirâmides, as 3 têm o mesmo volume, juntadas elas dão o prisma inicial que eu tinha, né? Então você pode considerar que o volume, a fórmula para calcular o volume de uma pirâmide é só pegar o volume do prisma que você já tinha e dividir por 3. Bom, mas a fórmula do volume do prisma vocês já sabem que é a área da base vezes a altura. Então continua calculando a área da base vezes a altura, só que agora vocês vão dividir por 3.